início ao seminário de participação social no planejamento e orçamento, promovido pela SECOM, com apoio do INES, CEPRIMA, Fórum Brasil de Orçamento e Ministério do Planejamento. Com a palavra, o presidente da SECOM. Bom, é com enorme alegria que, como presidente da SECOM, dou início a esse seminário de participação social no planejamento e orçamento, um tema de extrema relevância que merece a nossa reflexão. Esse seminário está alinhado com uma estratégia da nossa associação de promover o debate sobre o aperfeiçoamento dos serviços públicos prestados pelo governo através do aprimoramento dos planos de desenvolvimento nacional, de planos de desenvolvimento regional e planos setoriais retratados no orçamento em projetos e atividades com metas claras e mensuráveis. Este é o nosso quarto seminário desde então. Lançamos uma revista de caráter técnico-científico, a Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento, que já está em sua terceira edição. Junto com a AFIPEA, a Associação dos Funcionários do IPEA, a Associação dos Funcionários do BNDES e a Associação dos Funcionários do BND, lançamos um outro fórum, denominado Fórum de Planejamento e Desenvolvimento, que pretende lançar até o final deste ano a primeira versão do Plano Nacional de Desenvolvimento. Estamos fazendo isso não de maneira isolada, mas buscando parcerias. No primeiro momento, que já tem um certo histórico, com outras entidades, que a gente chama de ciclo de gestão, que são as carreiras que militam nessa área também, como a Finanças e Controle, temos aqui o colega que vai participar da segunda mesa, Felipe Leão, como os colegas gestores, os colegas do Comércio Exterior e do IPEA, claro, e também com o TCU e outras carreiras. Então, estamos num longo processo de abrir o leque, de estimular o debate, de inserir essas entidades que sempre tiveram uma participação, um diálogo com o governo, mais como entidade de classe, reivindicando, claro, direitos, que é uma obrigação, mas avançando para um debate de políticas públicas e qualificação do gasto. Eu acho que o tema desse seminário tem tudo a ver com esse trabalho que a gente faz. O desafio que a gente tem pela frente é muito grande. Como é que a gente insere a sociedade nesse processo de planejamento e orçamento, formulação de políticas, e a gente vê que é vital para a gente poder continuar crescendo como país. A sociedade vai ter que, cada vez mais, se preparar para participar desses debates com o governo. A gente só controla aquilo que a gente conhece. Infelizmente, ainda a sociedade está muito longe desse tema, porque ela entende que isso ainda é um problema de políticos e de técnicos. Toda a sociedade ainda não tem uma noção ainda da importância dessa participação no debate, do processo do orçamentário, do planejamento e do acompanhamento da execução do orçamento. Desde 2009, começamos com um trabalho de cartilha de orçamento público, que é a sua fim e sua turma, onde a gente procura dar uma abordagem no orçamento, tentando desmistificar a linguagem do orçamento, traduzir de uma forma mais simples, mais clara para a sociedade. Nós distribuímos, desde que começou esse trabalho em 2009, por volta de 60 mil cartilhas. As escolas públicas municipais estão trabalhando com a cartilha, esse tema entrou na agenda de debate. Isso tudo a gente vem fazendo no Programa Nacional de Educação Fiscal, que é de responsabilidade da ESAF. Em cada estado tem um coordenador estadual, que envolve a Secretaria de Educação, a Secretaria de Fazenda e outros atores. A área que a gente trabalha é uma área ainda muito técnica, tem muitas siglas, nomenclaturas. A legislação, como a lei de responsabilidade fiscal, não é uma legislação simples, até os técnicos que militam na área há problemas de interpretação pelos órgãos de controle. Então, o mais importante desse processo é que a gente tenha um cidadão preparado para isso. E a gente está investindo com essas crianças formando um cidadão do amanhã. E esse é um passo. O outro, com o pessoal adulto, a gente está à linha de começar preparados também para esse debate. Nós temos na Escola Virtual Soft, desenvolvemos um curso de orçamento básico, que a gente quer ministrar para os conselheiros que atuam, conselheiros de educação, municipal de educação, de saúde, de assistência social. É começar um trabalho no sentido de que o
conselheiro ou os líderes comunitários, eles têm uma noção de fato do que é o orçamento, quais são as dimensões, como é que ele pode participar no processo de acompanhamento, de controle do orçamento público. Os servidores da carreira têm um papel estratégico no seu trabalho e eu acho que cada vez mais é um movimento irreversível. A gente vai ter que cada vez mais conviver com a sociedade, prestar contas, a gente ajudar a sociedade a cumprir o seu papel de cobrar do governo cada vez mais melhor qualidade de serviços públicos e também cumprir o seu papel fiscalizando também como o dinheiro está sendo aplicado. A Secretaria de Orçamento Federal está procurando ampliar os seus horizontes, está procurando atuar como agente também transformador e modificador das ações de orçamento junto à sociedade. Então, bom seminário a todos, espero que a gente possa tirar daquele seminário propostas, sugestões que aperfeiçoem o nosso trabalho e que também nós, servidores da carreira de planejamento e orçamento, tenhamos a consciência da nossa responsabilidade nesse processo. Obrigado a todos. Parabenizar a Eduardo, presidente da SECOR, por essa iniciativa, que eu acho que foi extremamente salutar e veio responder uma demanda muito intensa da diversas organizações da sociedade civil. Várias organizações da sociedade civil já vem discutindo há vários anos, há pelo menos uma década, discutindo que orçamento não é uma peça técnica, não é um instrumento técnico, é uma peça política que nos atinge diretamente. A gente já fez, a gente CFM, a gente INESC, a gente Fórum Brasil de Orçamento, já fez diversas críticas à nova metodologia do PPA, e nós aqui eu reafirmo, quando você freia, as críticas permanecem e perduram as críticas. Não vou repetir porque eu acho que já fomos exaustivos nas críticas, cartas, matérias, mas enfim, eu acho que as críticas, reafirmamos todas as críticas da nova metodologia do PPA. Os mecanismos de participação e controle social no Brasil, eles têm um diferencial que tem se lançado para o mundo. Como é o orçamento mulher, como é o orçamento quilombola, que são os orçamentos temáticos que a gente consegue monitorar hoje, tem um diferencial para o mundo que faz com que vários representantes de outros países venham no Brasil para nos questionar e se interessam pelo orçamento, porque não está apenas na execução, está desde a construção, da avaliação e execução do orçamento. Então tem esse diferencial. E tem outro diferencial, no caso do orçamento mulher, porque o orçamento mulher tem uma característica que é multidimensional, que ela traz todas as características que é geracional, de gênero, raça e etnia. Então tem esses elementos que são valorativos, que são axiológicos, que a gente está no orçamento mulher, dentro de uma lógica orçamentária tradicional, que é aquele pensamento cartesiano, não consegue perceber a importância que tem esses outros elementos que vulnerabilizam a situação das mulheres. A gente teve várias reuniões esse ano, eu não sei se todas e todos têm acompanhado, mas teve uma mudança muito grave dentro da norma 2013, que para a gente deixa a crítica, fala enquanto sociedade civil. Eu vou dar só um exemplo. Nessa nova metodologia que foi lançada pelo Manual Temático do Orçamento, aglutina por demais ações numa ótica finalística. Sempre a argumentação governamental de que é uma mudança gerencial, que possibilita uma maior eficiência, que possibilita ao gestor uma maior execução orçamentária, uma maior facilidade para a execução das políticas públicas. Mas, por exemplo, das 361 ações previstas no LOA 2012, 361, no LOA 2012, 200 a gente não consegue localizar. Então, nessa nova metodologia, a gente não consegue, vai se perder uma conquista histórica, que é o orçamento mulher. Então, assim, dessa maneira a gente concorda que tem que ter eficiência, desburocratização, eficiência, mas dessa maneira o governo não está conseguindo responder à demanda da sociedade civil. Foi colocado que a sociedade civil precisa se apropriar desses documentos, desses mecanismos. A
sociedade civil precisa. E a sociedade civil tem que se apropriar disso. Você teve um exemplo disso, o INESC é um exemplo de uma sociedade civil, o Fórum Brasil, que tem mais de 80 organizações que trabalham especificamente com a questão de orçamento, tem acompanhado isso. Então, a sociedade precisa se apropriar, mas a sociedade tem se apropriado. Eu acho que nós precisamos criar mecanismos que facilitem o diálogo e que seja um diálogo permanente e que essa eficiência venha acompanhada de participação e controle social, que é a demanda que a gente tem trabalhado. Que a gente acha que é possível, sim, manter o diálogo. A gente acha que, da forma como está, inviabiliza o nosso monitoramento. Essa discussão de transversalidade está sendo perdida dentro desse novo modelo. A gente tem que parar um pouco para refletir a questão do orçamento, para pelo menos refletir que políticas universalistas que não compreendam, que não percebam as especificidades ou as necessidades ou as vulnerabilidades de determinados segmentos sociais não vão conseguir diminuir a desigualdade no Brasil. Então, eu acho que tem sim como a gente construir mecanismos permanentes de diálogo e monitoramento. Mas como está desenhado, é bem complicado e eu acho que espero, muito sinceramente, que todos e todas que estão presentes consigam dialogar e refletir um pouco sobre essa questão da transversalidade das pautas específicas e da necessidade, tem um negócio chamado de micropoderes. Vocês são os micropoderes. Então, assim, tem uma estrutura macro que nos vulnerabiliza, mas tem uma estrutura micro que pode atuar como parceira. Então, eu espero que esses seminários e as discussões aqui desenhadas sejam para fortalecer esses micropoderes estatais e esses micropoderes da sociedade civil. Com a palavra, a secretária de Planejamento, Investimentos e Estratégias, Stephanie Jobutec. É sempre bom ouvir, e a demanda vai ser essa o tempo todo da sociedade civil, correto, a partir dessa pressão que realmente o Estado reage, senão nós ficamos acomodados nos nossos lugares, mas eu acho que nós temos, desde 2003, uma tradição importantíssima de participação social. Esse governo para mim, não fica devendo nada com relação a isso, embora eu entenda e compreenda que a sociedade vai sempre querer mais, é importantíssimo esse processo. Quanto mais transparente, quanto mais internalizado estiver isso em todo o Estado, em todo o governo, melhor para todos. Mas nós temos feito um processo intenso de participação social. Eu até pouco tempo estava no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ali na Presidência da República, do lado da Secretaria-Geral, vivenciando aquele dia a dia dinâmico, com mil conferências, conselhos, e dando resposta, procurando dar resposta para toda essa pressão e para toda essa demanda, e para esse espaço de socialização mesmo das políticas públicas, tanto na sua elaboração, na sua formulação, quanto na sua implementação, porque nos conselhos a gente faz isso o tempo todo. Né? Coloca a implementação das políticas de forma transparente para que sejam criticadas, para que sejam compreendidas e que, abrindo para que possam ser também aperfeiçoadas e estejam cada vez mais próximos do que é efetivamente a percepção da sociedade com relação aos seus direitos, com relação às suas necessidades sociais, né? e a sua perspectiva de desenvolvimento do país. Mas, então, nesse sentido, desde o início desse PPA 2012-2015, desde o momento da sua elaboração, a ministra socializou muito esse processo. Então, a ministra Miriam Belchior foi para o Fórum Interconselhos, que foi o fórum que foi escolhido como lugar para a discussão da elaboração do PPA. E o PPA, ele passou por um processo de escuta da sociedade, de deliberação, voltou, levou de novo, fez uma devolutiva com relação a tudo aquilo que tinha sido proposto pela sociedade, a partir de um projeto original que foi apresentado pela ministra e pela secretária. Houve uma devolutiva, o PPA recepcionou muitas das
propostas da sociedade civil, então ele já foi elaborado nesse processo. E a ministra, naquele fórum interconselho, se comprometeu também em que o monitoramento do PPA seria um monitoramento participativo. E nós já estamos com essa proposta do monitoramento participativo, inclusive na direção que você colocou, compreendendo e valorizando as agendas transversais, onde você pode, nessas agendas, efetivamente, identificar como os direitos fundamentais estão sendo, de fato, atendidos nesse processo de desenvolvimento com equidade, que é o nosso objetivo central. Então, as agendas de igualdade de gênero, de igualdade étnico-racial, da criança e do adolescente, da juventude, dos idosos, das pessoas com deficiência, esse vai ser o nosso grande foco, junto com as políticas universais. A gente acha que esse conjunto das políticas universais, educação, saúde, previdência, junto com as políticas transversais que atendem a esses direitos fundamentais, são muito importantes, estão presentes no PPA, e é esse novo modelo de PPA, essa nova metodologia que foi adotada a partir de 2012, que permite justamente revelar essas agendas. Antes disso era muito difícil você fazer isso. Então foi esse novo modelo de PPA que permitiu que nós pudéssemos revelar as agendas transversais na programação de cada um dos ministérios da Esplanada e em cada um dos nossos programas temáticos. Então a intenção desse novo modelo foi justamente trazer uma discussão para o conteúdo da política, né, que é fundamental. Porque se você olhar de 2003 para cá, a quantidade de políticas públicas que foram aprovadas no Congresso, de iniciativa do Executivo, e todas aquelas políticas, eu não vi nenhuma onde não houvesse uma mobilização social, onde não tivesse havido uma importante mobilização social, onde não tivesse havido discussões em conferências, discussões em conselhos, política do Estatuto dos Idosos, o Estatuto da Igualdade Racial, a política de segurança alimentar e várias outras. São muitas, são muitas. Primeiro, o ganho que se teve ao longo desse processo, quer dizer, foi um processo intenso de participação social, um processo que tem como resultado e como produto um conjunto de políticas públicas agora institucionalizadas, de fato políticas que podem ser cobradas pela sociedade, porque estão aprovadas, passaram pelo crivo da sociedade, do Congresso Nacional, e são de fato políticas institucionalizadas com todos o seu conteúdo, né, garantido por lei. A nossa proposta de monitoramento do PPA com participação social vai ser feita também através do Fórum Interconselhos. Nós já estamos com uma proposta que está sendo debatida, estamos procurando todos os conselhos da Esplanada, de igualdade racial, de segurança alimentar, da criança e do adolescente, de idosos, todos já foram procurados por nós. Estamos procurando as secretarias, Secretaria das Mulheres, Secretaria de Igualdade Racial, pactuando essa proposta. Né? Então, estamos fazendo um intenso debate com cada um desses conselhos, para chegar em novembro, quando será o nosso Fórum Interconselhos, com uma proposta já bastante discutida, com todo o seu escopo definido, e colocar para a sociedade civil, que vai participar do Fórum Interconselhos, para ali ainda ser um ambiente de debate e de compreensão para essa proposta e de sugestões, fechar essa proposta em novembro e a partir do primeiro semestre de 2013, iniciar de fato o monitoramento. Então, a nossa proposta é que esse primeiro fórum, em novembro, seja um fórum para aprovar essa proposta de monitoramento, seja um fórum também formativo e informativo, né, para definir, para se compreender os principais conteúdos, categorias que tem hoje o PPA, porque mudou muito em relação aos PPAs anteriores. Então, a gente quer que esse momento seja um momento formativo, informativo e de aprovação dessa proposta de monitoramento, e que nós faremos esse monitoramento participativo pelo menos 2 vezes por ano. Um compromisso firmado pela ministra no Fórum Interconselhos que discutiu o PPA, de fazer um monitoramento participativo, está
está sendo cumprido, né? Nós temos todo o interesse em constituir o melhor monitoramento possível, ampliar esse debate com a sociedade, porque nós consideramos, inclusive, que esse processo pode nos levar ao próximo PPA, chegar lá já, quem sabe, com os nossos 65 programas temáticos suficientemente debatidos, compreendidos e até com sugestões para, quem sabe, nesse processo de monitoramento e avaliação, reformá-los, construir outros programas, tirar aqueles programas que não estão suficientemente respondendo às expectativas da sociedade. A SPI está aberta, qualquer conversa que vocês queiram fazer para conhecer um pouco essa proposta, antes talvez do Fórum Interconselho, nós estamos totalmente à disposição. O local que nós estamos privilegiando para a construção dessa proposta são os conselhos, mas nós estamos abertos. Se alguns de vocês não participam dos conselhos e querem conhecer melhor a proposta, estamos à disposição para dividir com vocês a metodologia que nós estamos propondo e os resultados que nós pretendemos alcançar nesse processo de monitoramento com participação do PPA 2012 e 2015. Muito obrigada a todos. Retornaremos os trabalhos com a primeira mesa de debate, eficiência versus transparência no controle social no orçamento.